Vamos iniciar uma sessão de um conjunto de duas que intitulamos Maio, a Esperança e o Amor em tempo de Covid-19. A pandemia alterou brutalmente o nosso cotidiano, individual e coletivo, pondo em causa todas as nossas seguranças e todas as nossas expectativas. Devíamos agora estar a realizar as conferências de maio do Centro de Formação Cristã, na forma costumada, mas isso não é possível. Apenas é possível fazer estas conferências desta forma. Vivemos num tempo ameaçado pela morte, pela doença, pelo desemprego, pela fome, desigualmente distribuída entre todos os cidadãos. Navegamos no mapa que vamos construindo à medida que avançamos. Não podemos fugir da realidade, da nova normalidade, mas como cristãos não desistimos de inscrever a esperança e o amor no nosso cotidiano. Como dizia recentemente o Dom Manuel Clemente, a esperança é performativa. Somos desafiados a construir a esperança que nos constrói a nós. O cuidado do outro é a medida da nossa esperança e do nosso amor. É por isso que intitulamos esta sessão O Cuidado do Outro em Tempo de Pandemia. Eu queria agradecer, em nome do Centro de Formação Cristã, ao Frei Teixeira, à Helena Marujo, ao Padre Melo Pita, a disponibilidade para partilharem connosco as vossas reflexões e as vossas experiências. Esta sessão será moderada pelo Miguel Raimundo, meu colega da direção do Centro de Formação Cristã, que é, além disso, professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, advogado e membro da Comissão da Liberdade Religiosa, a quem passo a palavra para conduzir esta sessão. Muito obrigado uma vez mais. Muito bem. Enfim, muito obrigado, desde logo, por estas palavras iniciais ao José Leitão. Queria, enfim, reiterar também os agradecimentos. Queria dizer que, de facto, é um gosto para o Centro de Reflexão Cristã contar com oradores desta qualidade para a nossa sessão. Em primeiro lugar, vou passar a palavra ao professor Alfredo Teixeira, que, enfim, é já nosso conhecido destas andanças. O professor Alfredo Teixeira é professor e investigador em matérias de ciências religiosas, é doutor em Antropologia Política e mestre em Teologia Sistemática, é professor da Universidade Católica Portuguesa, professor associado, investigador com numerosa atividade na área dos estudos da religião. Recentemente assumiu a tarefa de co-editor da revista de Estudos da Religião da Pontifícia Universidade de São Paulo, é membro da Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa, é membro também da Comissão da Liberdade Religiosa e, portanto, é com muito gosto. Recentemente prestou declarações e deu uma entrevista onde deixava esta questão, enfim, entre outras. Mesmo que tenhamos amanhã uma vacina ou um tratamento eficaz, fica a pergunta acerca daquilo que vivemos e como o vivemos. E, portanto, penso que este é um bom mote para começarmos a nossa reflexão sobre esta matéria. E, portanto, dava a palavra ao professor Alfredo Teixeira, agradecendo-lhe mais uma vez a sua disponibilidade para participar nesta conversa. Os oradores farão uma intervenção inicial e depois pretende-se que haja debate também no final dessas intervenções. Senhor professor, obrigado. Então, permitam-me que, antes de mais, agradeça a possibilidade de estar convosco, ao José Leitão, antes de mais, pelo convite. Enfim, as conferências de maio fazem parte da minha própria biografia e, portanto, é com gosto que aqui regresso. Agradeço ao Miguel Raimundo o esforço que terá em moderar este painel num contexto diferente, neste contexto online, virtual, e é com muito gosto, de facto, que estou aqui com os membros deste painel, a Helena Marujo, o
Padre Nélio Pita. Enfim, eu começarei com uma palavra inicial que proponho que não seja de facto muito longa, para podermos conversar sobre, enfim, questões importantes que de facto caracterizam a nossa experiência, eu diria, inédita para as nossas gerações. E de facto, a palavra que eu gostaria de comentar neste início da nossa reflexão é a palavra distância, que é uma palavra que invadiu o nosso vocabulário, a nossa experiência, e é talvez o lugar de maior densidade, sob o ponto de vista da reflexão, que nós podemos confrontar. Eu começava por me referir, antes de mais, a uma expressão que se tornou uma palavra, uma expressão-chave dos nossos dias, para, de alguma maneira, me distanciar um pouco dela. Aqui a distância é também uma distância em relação à linguagem. Eu temo que a palavra distância social não seja a expressão adequada para aquilo que, sob o ponto de vista sanitário, tivemos que viver. Ou seja, confundir distanciamento físico com distância social parece-me um pouco abusivo e talvez nos ponha, em relação à leitura da realidade, nos ponha num sentido perigoso, que nos faz lembrar um pouco o efeito que estas epidemias e pandemias tiveram no passado. Enfim, nós sabemos que no passado estas experiências foram sempre experiências que construíram medos sociais, que construíram formas de exclusão, por vezes até bastante agressivas, e desse ponto de vista, confundir distância social com distanciamento físico não me parece interessante. Ainda não há muito tempo, enfim, num desses painéis televisivos, eu ouvia um técnico de saúde dizer-nos que o inimigo é o outro. O inimigo não é o vírus, o inimigo é o outro. Eu penso que o inimigo não é o outro. O inimigo é de facto o vírus. É claro que o vírus precisa de hospedeiros e nós construímos práticas que evitem o dano que isso pode ter para nós, mas esse distanciamento, que é um distanciamento físico, reconstrói novas formas de aproximação social. E, portanto, nesse sentido, era um pouco a partir daqui que eu gostaria de iniciar a minha conversa, porque, de facto, à medida que esta vaga pandémica se abateu nas nossas sociedades, em particular estas sociedades hipermodernas, o espaço público, como o conhecíamos, conheceu, de facto, transformações. Este alargamento do mundo em casa, enfim, respondendo aos atuais imperativos morais e sanitários, acabou por trazer novas experiências que, em particular, enfim, gostaria de começar por sublinhar isto, trouxeram uma utilização mais intensiva dos médias sociais. O que quer dizer que este mundo em casa passou a ser um mundo de circulação de imagens, onde a nossa relação com o mundo passou a ser muito mais mediatizada, ou mediada melhor, pela imagem. Portanto, a paisagem que cada um de nós tinha dentro de casa era uma paisagem muito construída a partir desses meios. Esses meios tornaram-se às vezes a única janela para o mundo. Isto exigiu aprendizagens, produziu também algumas exclusões. Enfim, a partir até de alguma experiência familiar, é interessante ver como, por exemplo, os mais velhos viveram esta comunicação mediada a partir de novas tecnologias. Em alguns casos estavam muito distantes dessa experiência, alguns já a tinham, mas outros estavam muito distantes dessa experiência. E é interessante observar como, de facto, eles usaram esses meios. Enfim, estou a recordar-me da minha mãe, que já tem mais de 80 anos, que sempre que falava por videoconferência com as netas, beijava o ecrã enfim, do dispositivo
Numa reportagem que eu via no interior do país, em que uma senhora disponibilizou o seu smartphone para percorrer aldeias recônditas para permitir aos mais velhos que eles falassem com os seus familiares por videoconferência, eu reparava que alguns desses mais velhos afagavam a superfície do dispositivo, não é? Quase procurando o toque que cura, o toque taumatúrgico. Nesse sentido, de facto, é uma experiência que para uns foi nova. Penso que para todos foi nova do ponto de vista da sua intensidade. Mas, de facto, há um risco paradoxal. Enfim, este fluxo intenso de imagens por vezes conduz à própria invisibilidade. O excesso de imagens sobre o mundo, por vezes, também conduz a uma certa invisibilidade daquilo que é necessário ver. Enfim, a Susan Sontag, num célebre livro sobre fotografia, que já tem umas décadas, chamava a atenção para este problema, não é? O facto de, por vezes, a poluição da imagem na sua intensidade, ao contrário, em vez de aumentar a visibilidade, parece aumentar a invisibilidade. Eu recordei-me de um livro do Gonçalo Leme Tavares, Uma menina está perdida no seu século à procura do pai. E aí nós temos uma personagem, Ferrido Stam, que percorre a Europa a colar cartazes, enfim, de fotografias de grande formato. E é interessante que ela procura sempre as vias secundárias, onde as imagens não concorrem com a publicidade, onde elas podem ser inesperadas e onde podem superar a indiferença do transeunte. Ela escolhe, de facto, esses lugares para evitar este vício que é o vício do olhar que já não olha ou que verdadeiramente já não vê. De facto, eu penso que é necessário, neste contexto, fazermos uma reflexão acerca da nossa imunidade às imagens, porque importa não perder de vista que, de facto, nas imagens, por vezes, as pessoas tornam-se personagens. Eu julgo que as imagens de sofrimento que, por exemplo, nós podemos ver durante este tempo, exigem, de facto, que nós devolvamos força moral a essas imagens. O sofrimento existe. E, portanto, o risco de romantizarmos e tornarmos quase estético este universo de imagens que entra dentro da nossa casa, penso que é grande, e nesse sentido devolver a força moral à imagem parece-me ser um contexto ou um lugar interessante de reflexão. Aliás, na nossa história contemporânea, o repositório de imagens de sofrimento é uma parte decisiva da nossa cultura, enfim, desde as gravuras do Goya, enfim, retratando as guerras napoleónicas até, enfim, às grandes guerras, Guerra da Crimeia, a Guerra Civil Espanhola, as grandes guerras mundiais, enfim, o chamado álbum de Auschwitz, mas também imagens desta pandemia, como as imagens dos profissionais de saúde com a cara vincada pelas máscaras que tiveram de usar, ou a imagem de um Papa só na Praça de São Pedro, mas em íntima comunhão com todos, são imagens que, de facto, a meu ver, vão entrar no repertório da nossa memória, mas são imagens para as quais, ou são imagens que exigem na sua leitura que conservemos, digamos, a sua força moral. E nesse sentido, de facto, estas imagens que vieram para dentro da nossa casa, são imagens que, a meu ver, não nos devem fazer esquecer permanentemente que o sofrimento do outro existe. São imagens que não podem banalizar o sofrimento, uma espécie de sofrimento servido à hora de jantar, para espetáculo de todos. A presença de um olhar crístico
neste contexto da nossa cultura, é, a meu ver, de facto, um contributo muito interessante para uma ética do olhar contra o distanciamento, um olhar contra o distanciamento. É, portanto, um olhar que, neste sentido cristão, descobre o outro como sacramento, na sua sacramentalidade. E é por isso que, a meu ver, a ideia de distância social é uma ideia que não traduz aquilo que estamos a viver. Aliás, gostava de reforçar este aspecto. O lugar de confinamento que nós temos vivido acabou por se revelar um lugar de uma enorme criatividade social. Enfim, não sei, porventura têm acompanhado uma rubrica da Antena 1, Um Mundo Melhor, onde surgem pequenos apontamentos, enfim, que eu diria pequenos retratos da humanidade no seu melhor, ou seja, gestos, ideias que neste contexto melhoram claramente o mundo. E é curioso que esses gestos, essas ideias, não vêm por vezes, enfim, dos espaços que têm mais poder, dos contextos que têm mais poder. Enfim, ainda hoje de manhã via no boletim noticioso de um dos canais a pequena narrativa de uma mulher angolana, uma pequena empresária que tem uma oficina, uma pequena fábrica de sabão, e parou por estes tempos a sua atividade comercial para fazer sabão que dá gratuitamente, distribui gratuitamente pela população. E sabemos como nestas sociedades o sabão é um bem essencial. É, digamos, um bem vital para a salubridade, enfim, das casas, dos espaços domésticos. É portanto, um bem essencial que encareceu extraordinariamente nos últimos tempos, e o que esta senhora fez foi parar durante um tempo a sua atividade comercial, a sua produção num quadro enfim, de implementação de um negócio, para construir uma outra forma de produção, uma produção social que procura, sobretudo, dar novas oportunidades a pessoas que nestas circunstâncias não estariam. Portanto, de facto, este lugar de confinamento, este regresso a casa, digamos, foi um regresso que produziu uma criatividade social que me parece, de facto, muito interessante. Nesse sentido, estas narrativas são literalmente evangelhos, ou seja, são literalmente boas notícias, são palavras evangélicas sobre o mundo. Neste contexto, eu diria que é interessante observarmos como foi necessário, e isto prende-se com a ideia que o Miguel Raimundo apontava no início, o problema do sentido, ou seja, como vivemos tudo isto. É interessante observar uma ambiguidade curiosa, que é claro que nós vivemos numa sociedade de conhecimento e, portanto, se temos a noção de que uma solução para aquilo que vivemos vai passar pelo investimento tecnológico e científico, e, portanto, a ciência é um lugar também da nossa esperança. Mas, ao mesmo tempo, também percebemos, e penso que qualquer pessoa atenta dá conta disso, de que esse lugar de conhecimento é também um lugar de enorme fragilidade. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, mas eu, quando ouço os cientistas, em particular as ciências da vida, a falarem neste contexto, eu descubro talvez mais de desconhecimento do que de conhecimento. A insegurança perante o desconhecido é hoje interior ao próprio processo científico. O que quer dizer que a ciência ela própria não se apresenta, porventura, com aquela narrativa omnipotente que alguns esperariam, porque ela está confrontada, de facto, com a sua própria insuficiência. Ela é, de facto, uma promessa, mas, como todas as promessas, tem a sua vulnerabilidade. Ou seja, continua a ser necessário uma palavra de sentido.
E de facto, desse ponto de vista, para além desta dimensão solidária que nasceu neste contexto de confinamento, a partir do gesto, eu sublinharia, para além do gesto, também a palavra. Uma das coisas que me impressionou neste contexto foi a necessidade que tantos tiveram de, e agora desculpem o neologismo ou a invenção que eu proponho para falar disto, enfim, a necessidade que as pessoas tiveram de empalavrar o mundo, não é? De construir discursos sobre o mundo. Enfim, alguns jornalistas tornaram-se verdadeiros sacerdotes da palavra, enfim, produzindo discursos que se tornaram virais, enfim, humoristas, estou a pensar no projeto do Bruno Nogueira, por exemplo, que se tornou, enfim, um projeto, enfim, com impacto notável. Nós próprios na Faculdade de Teologia, entre colegas, construímos uma pequena rede de palavras para este tempo, em que cada um foi escolhendo uma página de um livro para ler aos outros e partilhar isso com todos. Enfim, poetas leram poemas. De facto, este regresso à palavra, ao gesto e à palavra, parece-me ser uma experiência interessante naquilo que vivemos hoje. E termino com um pequeno enfim, apontamento, enfim, sobre algo que eu também vivi, enfim, desse ponto de vista até a experiência do Padre Nélio pode ser aqui mais relevante, mas alguma coisa que, sob o ponto de vista mais da experiência religiosa, me trouxe algum questionamento por estes dias, que é a vivência do que eu chamaria a liturgia das casas. Enfim, nós estávamos habituados a pensar a experiência orante, a experiência da oração comum, enquanto cristãos, na lógica do templo, e de repente, de uma forma bastante apressada, ficámos privados disso. E exigiu que imaginássemos outras formas de estar em conjunto. Eu diria que, desse ponto de vista, talvez alguns contextos religiosos foram contextos que se adaptaram melhor a esta situação, ou seja, há religiões onde, de facto, a lógica da civilidade religiosa dentro da família está muito presente. Isso fragilizou-se muito no contexto católico, de facto. E eu penso que, de uma forma geral, os católicos tiveram muita dificuldade em encontrar nas suas casas um ritmo de reinvenção do que eu chamaria uma liturgia da casa. Ou seja, a vivência da própria casa como um lugar onde o gesto pode ter essa capacidade simbólica de oração comum e de oração com todos a partir de casa. Nesse sentido, penso que a iniciativa de transmissão das celebrações, enfim, na televisão, nos médias sociais, desempenharam com certeza o seu papel, mas não me parece que fosse a solução ou a única solução. Porque nem sempre a mudança de cenário, a simples mudança de cenário, ou seja, eu passar de um acontecimento que estava habituado, ou melhor, um acontecimento que para mim era essencialmente um acontecimento vivido num lugar e na comunhão com pessoas num lugar, dificilmente por vezes essa experiência se transporta de facto para este meio digital. Ou seja, quando passa para este meio ela tem que ser reinventada. Aliás, se observarem, um dos segredos, a meu ver, do sucesso daquela celebração de oração que o Papa protagonizou na Praça de São Pedro foi a capacidade, de facto, de reinventar uma oração comum adaptada àquelas circunstâncias. Ou seja, o que aconteceu ali não foi simplesmente o que aconteceria noutras circunstâncias, mas sem as pessoas lá presentes. Foi claramente uma reconstrução de um gesto diferente,
até de uma cenografia diferente, e aí devo dizer que os profissionais de televisão conseguiram naquela circunstância, de facto, a construção de um olhar muito facilitador para o sentido que o próprio Papa, penso eu, pretendeu para aquele momento. Devo dizer que, infelizmente, esse trabalho técnico não teve o mesmo sucesso na transmissão do 13 de maio, porque achei que essa celebração foi uma celebração muito pouco cuidada deste ponto de vista. E, portanto, quando nós passamos por estes meios, obviamente que para que as coisas resultem, a gramática é outra. E nesse sentido, penso que estes acontecimentos trazem a necessidade desta reflexão em termos cristãos, que é este regresso a casa, esta valorização da casa implica também voltar a pensar o que é a casa cristã. Enfim, que é, como sabemos, uma nota do ADN do cristianismo. O cristianismo nasce, em particular o cristianismo paulino, desenvolveu-se a partir desta lógica da casa, não é? Da casa cristã. Eu acho que o regresso a essa reflexão pode ser de facto muito interessante. Estou a pensar, por exemplo, numa experiência de uma família cristã que passou a transmitir para os seus familiares a preparação ao domingo da própria refeição. E o testemunho que me davam numa conversa com isso é que, de alguma maneira, essa preparação, o cuidado dessa refeição em família, acabou por ser vivido num sentido claramente eucarístico. De doação, de partilha, de comunhão, enfim, ressuscitando um pouco a dimensão mais agápica da própria Eucaristia. De facto, valia a pena, enfim, isto vai passar com certeza, mas valia a pena regressar a muitas experiências que neste contexto, porventura, poderão ser apenas passageiras ou não, se pudermos regressar a elas, refletir sobre elas e potenciar as experiências que neste contexto podemos fazer. Portanto, neste sentido, eu vivo este momento, enfim, consciente da vulnerabilidade que muitas pessoas estão a viver, da crescente pobreza que muitas pessoas estão a viver, mas também com a certeza de que há, enfim, brechas de esperança muito interessantes no contexto que vivemos. Muito obrigado ao professor Alfredo Teixeira, realmente, pela sua intervenção inicial tão rica, sublinhando aqui vários pontos, enfim, voltaremos certamente a eles, mas a dicotomia que estabeleceu entre distanciamento físico e social, que foi esta última expressão mais utilizada, mas de facto suscita a reflexão a sua pertinência. A questão da criatividade social como consequência, de facto tivemos coisas muito curiosas das mais diversas proveniências durante este tempo, acho eu, e realmente foi muito curioso desse ponto de vista. A questão do lugar do conhecimento como de enorme fragilidade, e a perguntar, e já a deixar uma pergunta para o debate, será que a fragilidade da ciência sentimos-la em cautela excessiva? Será que todos nós andamos em cautela excessiva ou não? Estamos agora, e a cautela excessiva é de facto quase que o reconhecimento dessa fragilidade do conhecimento científico. Há algumas pessoas a levantar de facto essa questão. Em Itália, o Giorgio Agamben, que enfim se movimentou muito durante estes tempos com textos, em alguns casos acusando, aliás, a Igreja de estar a falhar à sua missão. Ele, enfim, colocava essa questão: estaremos todos em confinamento devido a uma questão que tem a ver essencialmente com a gestão de um risco, não é? Com a gestão de um risco e com a gestão de um risco estatístico. Essa, de facto, é uma questão inquietante. Enfim, depois achei muito, muito curioso, e acho que vai suscitar também debate sobre as questões sobre a liturgia da casa. Enfim, dar aqui só um testemunho. Aqui em casa havia uma sala com um uso mais ou menos indefinido, e é que agora as crianças já se referem como a sala da celebração, que é a sala onde nós agora vamos mais, enfim, frequentemente ler, partilhar, estar lá, e portanto agora os miúdos, quando se querem referir àquela sala, falam da sala da celebração. E isso de facto é uma coisa que, enfim, no meio desta coisa às vezes tão difícil e trágica, como referiu, o sofrimento do outro existe, não é?
realmente temos aqui algumas coisas que porventura ficarão de mais encontro connosco próprios. Agora, passaria a palavra à professora Helena Marujo, que é, enfim, doutorada em Psicologia pela Universidade de Lisboa, é professora associada no ISCS, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, exerce diversos cargos, enfim, do maior relevo, coordenadora da Cátedra Unesco em Educação para a Paz Global Sustentável, e este de facto é um tema que constituirá sem dúvida um desafio no tema da nossa conversa de hoje, que é o cuidado do outro em tempos de pandemia. Esta é uma questão fundamental. Tem-se destacado no âmbito da investigação e da intervenção na área do bem-estar e da felicidade. E eu, se calhar, aproveitava já esta deixa para dizer, de facto, para estabelecer a ligação. Ontem soube-se, por exemplo, que os estudantes que vão regressar ou que regressaram para o 11º e 12º ano estavam resistentes a isso, não queriam voltar, estavam com medo. E, portanto, o desafio do pensamento positivo e da felicidade e de como ser feliz e de como encarar as coisas com otimismo neste tempo em que nos disseram, de facto, para estarmos mais recolhidos, e agora há uma indicação no sentido da intervenção e no sentido da exposição, e, portanto, havia pessoas ontem a perguntar, então, e a juventude não é esse tempo de ser positivo e de ser esperançoso e de ser tudo mais? Enfim, há certamente várias coisas, a professora Helena Marujo vai falar-nos de muitas delas, mas eu não queria deixar de estabelecer a ligação entre a sua intervenção e aquilo que são os tempos que vivemos. Senhora professora, vamos ouvi-la com toda a atenção. Obrigado. Viva, bom dia. É de facto uma alegria estar aqui convosco. Estive deliciada a ouvir o colega Alfredo, a quem agradeço enfim, a riqueza e a profundidade da partilha. Naturalmente ao Zé Leitão, ao CRC, ao Miguel por estar a conseguir moderar aqui as nossas partilhas de ideias, e ao Padre Nélio Pita também por poder contribuir, enfim, para esta conversa à distância, mas que estamos a tentar que seja da maior proximidade. Temos estado a viver uma espécie de um apagão na vida, e houve muitas riquezas que se evaporaram neste momento e nestes meses. Obviamente, enfim, a saúde e a vida para começar, mas também agora as riquezas económicas, com impactos complexos nas vidas de muitos de nós. E uma das coisas que me tem tocado neste processo tem sido a própria ideia de vivermos algumas tragédias, poderemos chamar uma tragédia descarnada, porque os números diários de todos os cantos do mundo sobre infectados, sobre as mortes, retiraram-nos um espaço de humanidade que, quando não conhecemos os nomes, ou se conhecêssemos os nomes, nos ajudaria a um encontro maior com o sofrimento do outro. Há um excerto de um filme já com muita história, muito antigo, em que o Gregory Peck, a dada altura, diz que as lágrimas humanas devem ser contadas uma a uma. E este processo de proximidade ou de falta dela deu também lugar a outras riquezas novas que o caríssimo Alfredo também já sublinhou, e algumas delas que têm a ver com aquilo que têm sido as minhas próprias áreas de investigação e de estudo enquanto académica. De facto, tenho-me interessado e preocupado com o conceito de felicidade pública num mundo que tem estado a viver muito preocupado com a felicidade, com um tema, enfim, social crescente e de interesse, enfim, de investigação cada vez maior, e sempre me preocupou a questão da felicidade enquanto uma experiência individual, estritamente individual e estritamente hedónica, ou seja, a busca do prazer na resposta às nossas necessidades
e àquilo que são as nossas expectativas, muitas vezes simplesmente centradas no satisfazer daquilo que me faz a mim feliz. E felizmente tem havido movimentos de investigadores com uma preocupação em olhar este tema do bem-estar e de como é que podemos criar de alguma maneira uma felicidade que é uma felicidade coletiva. E é interessante que alguns destes fatores vêm exatamente por um lado da economia e por outro de linhas e de visões católicas, e que têm vindo a mostrar um mundo mais profundo, se calhar do que aquele que às vezes consideramos ter, e que nos tem precisamente mostrado que a felicidade tem que ser uma experiência de cuidado do outro, que é o tema desta nossa conversa. Eu tenho estado envolvida num projeto lançado pelo nosso Papa, que se chama Economia de Francisco de Assis, e que pretende exatamente ajudar a repensar os modelos económicos e, através do envolvimento das novas gerações. E esse processo, que era para ter sido já, ter correspondido a um encontro face a face, que a pandemia impediu e que se está agora, enfim, será em princípio, se tal for possível, será em Assis em novembro, tem estado a envolver, agora já digitalmente e à distância, largas centenas de jovens que são um exemplo muito marcado e muito marcante de quem nos seus espaços, nas suas geografias, nas suas comunidades, tem vindo a promover e a estimular ações de cuidado. E o cuidado do outro, para mim, passa por isso, aqui por um olhar sobre a economia, como um elemento fundamental que nos ajuda exatamente a voltar a refletir sobre como é que podemos alimentar modelos de maior reciprocidade, de maior fraternidade, que tragam aquilo que a ciência tem mostrado que é o central na vida das pessoas e nas nossas felicidades, que é de facto a presença do outro. Nós somos mais felizes e aquilo que mais felicidade nos traz são os vínculos dignificadores que nos elevam, que nos tornam mais próximos, que nos fazem mais sentir que temos valor porque o trazemos, porque o damos, e portanto são precisamente os momentos, as situações, os contextos de relação e do sair de nós que são as maiores aventuras do bem. Se pensarmos na religião, nos rituais religiosos, uma das grandes riquezas do religar, não é? É precisamente o esquecermos de nós, do nosso ego, e experimentarmos uma deliciosa sensação de comunidade e de ligação com algo maior que nós e com os outros que sentem como nós ou que vivem como nós, que têm os mesmos valores. E este caminho da felicidade coletiva, que começa por um lado no repensar dos modelos que temos, sociais, económicos, da sustentabilidade ecológica, sublinhar aqui que estamos neste momento a celebrar os 5 anos do Laudato Si, esta semana, com um conjunto de iniciativas muito bonitas, ainda que algumas de uma simplicidade extraordinária, precisamente sobre o cuidar da casa comum. E, portanto, cuidar o outro para mim hoje tem que passar por este reformular, refletir de novas formas de estarmos em conjunto, para sermos capazes cada vez mais de aprender a tratar bem das pessoas e das coisas de forma delicada e com alegria. A sociedade de consumo em que estávamos mergulhados, e eu gosto de usar aqui o passado exatamente como um sinal já de uma esperança performativa,
muitas vezes trazia-nos, ou acontecia exatamente o consumo, e o consumo intenso, e as catedrais do consumo eram espaços que preenchiam por causa do vazio. E é quando vemos, e obrigado ao colega Alfredo pelos exemplos tão bonitos e tão extraordinários que trouxe desta nossa capacidade de estender os braços, não é? Em vez de estarmos de punhos cerrados, de abrir as mãos para um novo abraço. E há tanta gente a dizer que sente uma necessidade brutal de voltar a abraçar, e isto é um sinal para mim de uma das necessidades mais belas que poderíamos, se calhar, vir a viver. Então, conseguirmos pensar que o cuidar passa exatamente por um encontro com o outro que tem na base novas formas de vivermos, novas políticas até públicas, é uma área que me interessa, eu trabalho exatamente numa escola de Ciências Sociais e Políticas. Portanto, como é que nos podemos juntar, e nos estamos a juntar, para fazer uma espécie de reset deste momento, e sermos capazes de levantar as nossas vozes, fazendo a tal contagem das lágrimas uma a uma, acima de alguma política do ruído, ou achatando algumas curvas que sejam, por exemplo, curvas de ódio ou curvas de medo. E esse processo, se nos considerarmos pessoas em suspenso, esse estar em suspenso criou-nos aqui uma oportunidade extraordinária para relembrarmos que os bens relacionais, ou a qualidade da relação com os outros, os bens relacionais é uma área de muita investigação atual, que vem da sociologia, da psicologia, das economias, e que exatamente tenta perceber o valor extraordinário de nos relacionarmos uns com os outros sem ser de uma forma instrumental. E isto, para mim, tem estado a crescer, esta experiência dos bens relacionais, esta experiência de um mundo mais profundo, mais preocupado com o sentido, com o significado, com o propósito, com aquilo que traz e dá, até com a criação de novos rituais. Perdemos muitos rituais, mas criar novos rituais de cuidado que sejam vivificadores, que eu tenho visto sinais constantes, diários, desta nossa capacidade de fazermos um caminho que é obviamente um caminho muito claro de esperança. Quando pensamos, e no âmbito da cátedra da Unesco, de que sou titular na Universidade de Lisboa, quando pensamos o que é fazer hoje uma paz global, por exemplo, e precisamente nesta ligação com uma visão pública da felicidade, uma felicidade que é de bem comum, que é pensada para o coletivo, quando fazemos esta reflexão sobre o que é hoje uma paz global, reconhecemos que ela passa incontornavelmente por um caminho de sustentabilidade ecológica, económica, social, por um recentrar e um reencontro do nosso abraço com a vida, e a maneira de o fazer é voltarmos a sentir-nos comunidade. Quando nós vemos vídeos de pessoas em todos os cantos do mundo, por exemplo, no 25 de Abril, a cantar em Zoom o Grande La Vila Morena, e, portanto, criando um novo ritual, sem esquecer o antigo, mantendo e sublinhando elementos centrais, nomeadamente da cidadania global, que é uma dimensão fundamental para a paz. Quando somos capazes de encontrar, como me dizia há poucos dias uma aluna, ter descoberto, por causa de ações de solidariedade, que os 70 inquilinos do seu prédio que ela não conhecia se transformaram numa comunidade, porque se juntaram para serem solidários com os sem-abrigo que foram realojados nas traseiras do seu prédio, ou os pequenos sinais
de oferta, de oferta gratuita. A gratuidade é um elemento fundamental dos processos de felicidade pública e da construção da paz. Para mim são sinais vivos de que estamos também numa espécie de alegoria da reconciliação, que também advém e cresce da constatação do horror que vivemos nos últimos meses, mas que nos está a encaminhar para olhar para a vida de outra maneira, olhar para o outro de uma outra forma, reconhecê-lo num valor que se calhar não lhe atribuíamos antes. E este caminho para mim é um caminho de profundíssima esperança. Se nós vivermos intensamente, como não ficando, não sendo importante quão longe estejamos da dor, mas sermos sempre capazes de deixar que essa dor entre em nós e que nos anime para ações de proximidade, para ações não de ficarmos anestesiados, como esse exemplo dos jovens que o Miguel há pouco referia, de estarem com medo de ir à escola, de estarem com medo de voltar à conversa, de voltar ao toque, de voltar... sermos capazes, em vez disso, não ficarmos nesta espécie de obscuridade anestesiada, desassossegados, mas pelo contrário, de pegar em nós com toda a força, com todas as nossas maiores virtudes e sermos capazes de ser mais heróis, micro-heróis de ações de cuidado. E aquilo que eu sinto neste momento é que já estamos a fazê-lo, estamos a conseguir caminhar dessa forma, e este nós, a presença do nós e do vínculo, que não deve ser apenas fugaz, ligado a um determinado interesse, pontual, temporário, porque esses são muito débeis. Cada vez mais estamos a ser capazes de trazer uma visão mais coletiva, mais universal, maior clareza sobre as nossas interdependências, e em vez de continuarmos a ser indivíduos atomizados com os tais interesses muitas vezes pontuais, é o momento de reforçarmos uma espécie de amizade cívica e de trabalharmos cada vez mais para uma pedagogia da felicidade pública. Estamos a trabalhar neste momento no âmbito da Catra, precisamente em algumas ações solidárias, algumas delas que me têm surpreendido extraordinariamente pelo empenho, a dedicação ao outro, a vontade de estar lá muito para além do nosso umbigo, e cada vez mais nesta experiência enfim, de comunidades que comunicam na realidade, comunicam efetivamente, de comunidades que são capazes da tal vinculação e da tal proximidade, para que não estejamos a viver a experiência de comunicarmos sem comunidade, nem de termos comunidade sem comunicação. Os vínculos, a relação com o outro, numa perspectiva sempre de sermos recíprocos, de todos darmos e de todos recebermos, de sermos gratuitos e não instrumentais, para mim serão os elementos fundamentais de uma pureza de coração que nos leva de facto a cuidar, não apenas do outro, mas do outro num contexto planetário que inclui obviamente também esta nossa Mãe Terra. Muito obrigado, professora Helena Amoros. Foi realmente mais uma magnífica intervenção e realmente aqui imensas coisas para eventualmente alimentar a nossa conversa daqui a pouco. A ideia de estarmos em suspenso e isso constituir também uma oportunidade para nos relacionarmos com os outros de forma diferente. A ideia de facto de que muitas coisas de que fomos privados se calhar ocupavam um espaço de vazio e, portanto, a ideia e a esperança de não voltarmos às vezes a esse consumo um pouco desenfreado e sem sentido. Realmente muitas coisas muito interessantes.
Eu agora dava a palavra, daria a palavra ao professor, ao padre, peço desculpa, Nélio Pita, que temos muito gosto que tenha aceitado o nosso desafio para participar nesta conversa. Penso que será a primeira vez que participa numa iniciativa do CRC, portanto é realmente com muito gosto que nós aqui o recebemos. O padre Nélio Pita, além do seu papel de responsável dos padres vicentinos, enfim, além de párocos de São Tomás de Aquino, tem também formação, e além da sua formação religiosa, tem também formação na área da psicologia, e portanto é uma pessoa que particularmente preparada para entender aqui algumas das dinâmicas que, como já disse também o professor Alfredo Teixeira em outro contexto, e aliás há pouco ele referiu isso, foi um tempo de diáspora para os católicos, não é? Muitos católicos sentiram, e o padre Nélio Pita viu isso em primeira mão, sentiram a falta das celebrações religiosas em comunidade, a falta de estar com as outras pessoas em conjunto a rezar e de facto esse é um dos temas que certamente potenciam uma reflexão. Enfim, dava a palavra ao padre Nélio Pita, agradecendo-lhe muito a sua disponibilidade, mais uma vez. Obrigado. Bom dia a todos. Miguel, bom dia e obrigado pelas palavras. José Leitão, obrigado pelo convite. Muito gosto em ouvir-vos, Alfredo e Helena Marujo. De facto, o Covid trouxe várias vantagens para a nossa vida. Uma delas foi precisamente a possibilidade de nos reunirmos, por exemplo, através destes meios. Acho que há a multiplicação de espaços de reflexão que antes, se calhar, não existiam, e essa é uma grande vantagem. Digamos, obrigou-nos a ter maior consciência da nossa fragilidade, da nossa realidade, e por isso, louvado seja Deus. O Covid-19 veio, de facto, testar a nossa capacidade de resiliência, ao privar-nos de um conjunto de rotinas configuradoras do nosso cotidiano. O estudante que todos os dias saía para ir para a escola, não só ia aprender, mas também encontrar-se com os amigos e a fazer a experiência da relação com outros. O crente que ia à missa, não só ia à missa, ouvir a palavra de Deus e comungar, também fazer a experiência da fraternidade. A pessoa, o idoso que regularmente tocava, abraçava os netos, que agora ficou privado dessa experiência, é algo extremamente, para algumas pessoas, doloroso, estressante, e outras ficaram desempregados e por aí adiante. Foram situações, o Covid veio realmente apertar o cerco, veio fazer-nos de alguma forma sofrer, eu diria mesmo sofrer, e a ausência destes rituais que configuravam a nossa vida aumentou o stress, aumentou o sofrimento, e nós sabemos que nestas circunstâncias aquilo que é o aumento dos suicídios é uma realidade. E eu, como sacerdote, e essa também é a minha área de intervenção e de reflexão, o que é que nós, como igreja, podemos fazer, o que é que nós, como comunidade crente, fazemos. E nós sabemos também, e isso é uma realidade já antes desta situação do Covid, que está suficientemente estudada, que aqueles que acreditam em Deus, aqueles que de alguma forma estão ligados a uma igreja, mesmo que não seja a igreja cristã, essas pessoas têm maiores probabilidades de sobreviver, de fazer face às dificuldades, de resistir à tentação, por exemplo, de cometer suicídio, de dar sentido às suas vidas. E são dados que há vários estudos que o provam. E o que há de especial no universo religioso que permite, de alguma forma, superar estas crises e estas dificuldades? O que há no universo religioso que atenua o risco do desespero, inclusive do próprio suicídio? Em primeiro lugar, a dimensão comunitária, que já falaram, a doutora Helena já fez referência, à dimensão do religar. Não só o homem crente tem essa consciência de estar ligado a Deus, mas também de fazer parte de uma comunidade,
a dimensão do corpo, a igreja como um corpo, de pertença a uma comunidade. Reparem, quando nestes dias, por exemplo, nós estamos confinados e procuramos superar esta distância que há entre nós através de um telefonema, através de um gesto, de uma mensagem, do SMS, estamos a tentar precisamente a recuperar esta dimensão comunitária que está condicionada pelo Covid-19. A dimensão comunitária, ser um grupo de suporte para aqueles que estão em dificuldade, continua a ser, é um fator determinante para aqueles que estão a viver uma situação como esta que estamos a passar. A dimensão da vida, a valorização da vida. Nós sabemos que o discurso da Igreja, em especial a Igreja cristã, a Igreja católica, é um discurso muito centrado na valorização da vida. Não vou fazer agora nenhuma homilia, mas nós sabemos as palavras que Jesus diz aos seus discípulos: eu vim para que todos tenham uma vida e a tenham em abundância. Isto é, ele não disse que a vida ia ser mais fácil, não disse que íamos ganhar o Euromilhões. O que ele disse era que era uma vida em abundância, uma vida com sentido, mesmo apesar das dificuldades, das agruras, dos condicionamentos que a vida possa ter, possa existir. E isso é um aspecto muito importante, a valorização da vida. E essa vida que, para nós cristãos, tem valor, mesmo que seja a do idoso que está acamado, a da criança ou do homem desempregado. Aquele que foi formado no universo religioso sabe que tem que lutar contra a emergência de sentimentos de morte, de pensamentos negativos, porque foi criado para a vida e para a vida em plenitude. Uma terceira nota que me parece importante que o universo religioso garante e oferece aos seus fiéis, e isto está também muito vincado naquilo que é a experiência, naquela que é a experiência religiosa cristã, é a ideia de um Deus presente. Nós acreditamos num Deus encarnado, num Deus que vive ao nosso lado. Não é por acaso Emmanuel significa isso, é um Deus que caminha connosco, não é, portanto, uma realidade abstrata do outro mundo, mas é um Deus que está interessado connosco, está interessado na nossa situação. E todos nós conhecemos as histórias e ouvimos repetidamente as histórias das pegadas na areia, em que Deus nos pega no colo nos momentos mais difíceis. Nós percebemos que esse Deus é o fundamento da nossa esperança, como já fizeram referência à dimensão da esperança. E aqui lembro-me também daquele grande livro de Charles Péguy, O Pórtico da Segunda Virtude, em que a esperança aparece como a grande virtude, como a irmã mais pequena, mas que ao mesmo tempo leva pelas mãos as outras irmãs mais velhas, nomeadamente a fé e a caridade. A esperança, porque nós acreditamos que o nosso Deus não é um Deus ausente, mas um Deus presente. E uma outra nota que me parece importante salientar do universo religioso é que, para nós cristãos, católicos, nós adoramos um Deus que se fez homem, um Deus que aceitou o sofrimento, inclusive uma morte horrível, com um propósito, dar vida a outros. E nesse sentido, a vida de Jesus é verdadeiramente inspiradora para que cada um de nós possa também encontrar sentido, encontrar propósito no nosso sofrimento. Isto é, a experiência religiosa oferece precisamente este conteúdo de sentido, de finalidade do nosso sofrimento. Não é um sofrimento por acaso, não é um sofrimento inútil, mas é um sofrimento que merece a pena, que vale a pena, e a vida vale a pena mesmo nestas circunstâncias. Eu penso em pessoas como uma ética que toda a gente gosta de ler neste tempo, a miúda de 29 anos que morreu em Auschwitz.
Porque é que ela é tão admirada, tão apreciada, tão estimada? No fundo, é porque ela continuou a dizer que a vida fazia sentido, a vida era bela, a vida tinha um propósito, mesmo num universo violento, horrível, em que ela estava ameaçada de morte, porque era judia e acabou por morrer, como sabem, em Auschwitz. Portanto, esta beleza que ela traz, o sentido que ela traz, mesmo em circunstâncias muito adversas, é para nós crentes uma dimensão fundamental. Eu gostava de dizer mais 2 ou 3 notas, se me é permitido. Eu acho que esta vivência do Covid-19, por um lado, esvaziou as igrejas, os espaços tradicionais onde nós nos reunimos, e esse esvaziar foi doloroso para muita gente, para nós sacerdotes, porque os sacerdotes vivem da relação, da proximidade com as suas ovelhas, nós fomos privados em grande parte dessa relação, mas também isto constitui um desafio e um sinal. Provavelmente no futuro as igrejas vão estar mais vazias. As igrejas como espaços, que está a acontecer na Europa, nos Estados Unidos, muitas das nossas igrejas, já antes do Covid, estavam praticamente vazias ou com uma população muito idosa. E isto fez-me pensar que, de facto, temos que encarar esta realidade como um desafio. E lembrei-me, por exemplo, há aqui duas ideias que podem ser aparentemente contraditórias. A valorização da experiência pessoal e, ao mesmo tempo, a valorização da experiência comunitária. A experiência pessoal, lembrando aquilo que o famoso teólogo Karl Rahner dizia, que o cristão do século XXI ou será um místico ou não será nada, isto é, ou será alguém que vai manter uma relação pessoal intensa com Deus, já não é apenas alguém que se limita a reproduzir rotinas, rituais, porque alguém o empurrou ou colocou nesse modo de agir e de atuar. É, portanto, alguém que experimenta no seu coração essa relação pessoal com Deus e íntima com Deus. Mas também a dimensão comunitária. Nós somos seres sociais, nós precisamos dos outros, nós nos alimentamos das palavras dos outros, do olhar do outro, das relações significativas. E este tempo é um tempo em que estamos privados dessa experiência comunitária e percebemos como ela faz falta. Penso também que este tempo está a ser um tempo muito interessante para assistir àquilo que poderíamos chamar de emergência dos novos líderes. De alguma forma já fizeram referência. Há uma nova liderança. Não apenas um novo formato, como o Alfredo fazia referência, a liturgia das casas, mas nós percebemos que nessa liturgia das casas, nesses espaços domésticos, existem novas lideranças. Não apenas na área da liturgia, mas também na área social. Pessoas que foram capazes de criar projetos para que outros irmãos não passem fome, não estejam sozinhos, e isso é muito interessante, a emergência de novos líderes. E nós verificamos que isso aconteceu ao longo da história. Lembro, por exemplo, da famosa Dorothy Day, ou no século XIX, para falar de alguém ligado à minha família espiritual, o Federico Ozanam, um jovem universitário que criou as chamadas conferências de São Vicente de Paulo, os vicentinos, uma estrutura que ainda hoje existe, que junta milhares de pessoas, que tem como objetivo ajudar as pessoas mais carenciadas, isto é, foram líderes que surgiram em períodos de crise. Penso que isto não vai voltar a ser de facto como antes, em alguns aspectos pelo menos, nós nos tornamos mais próximos. Quando pensávamos em Roma, era uma realidade às vezes muito distante. Hoje nós fazemos uma reunião através destes meios técnicos e, portanto, estamos muito mais próximos, podemos falar, podemos dialogar, podemos investir mais nos processos e isso é muito bonito. Aquilo que a Igreja refere tanto, a sinodalidade, caminhar juntos, e este tempo também é um tempo propício para encontrar estratégias para a sinodalidade. Por fim, dizer que se este mundo está doente, se esta doença existia não apenas com o Covid,
mas existia por causa das questões ecológicas e também nesta área vimos a emergência de novos líderes, das guerras latentes, da desigualdade gritante, em que uma grande parte está pobre, miserável, e uma pequena minoria, 1%, tem toda a riqueza do mundo. Se nós percebemos que este mundo está doente, a Igreja, como uma instituição global, é chamada a ser, como o Papa tem dito, um hospital, um lugar de tratamento do homem. Recuperar a dimensão comunitária, como a Helena fazia referência, a comunidade, a comunhão com Deus, porque é essa ligação com Deus que vai motivar o homem para que o homem estabeleça uma comunhão mais efetiva com o outro e com a casa, com o espaço, com a natureza. E é por isso que a Igreja tem que tratar desse homem que está doente e tem que fazer um discurso também preventivo para que as soluções patológicas na área da política, por exemplo, o populismo de direita ou o populismo de esquerda, não sejam soluções, e são soluções para algumas pessoas, são tendências para algumas pessoas, que remédios fáceis para este tempo. Nós precisamos de uma resposta mais séria, mais global, que vá mais longe. Finalmente, este tempo trouxe o sentido da urgência. Nós percebemos que não podemos adiar coisas importantes, aspectos importantes. Não podemos adiar o amor, não podemos adiar a felicidade, não podemos adiar a relação que devemos ter com Deus e com os outros. E isso, penso que foi um dos aspectos também muito belos, está a ser um aspecto muito belo, muito bonito deste tempo do Covid. Obrigado. Muitíssimo obrigado ao Padre Nélio Pita, de facto, 3 magníficas intervenções, e agora nós sentimos mais na nossa pele a falta da dimensão comunitária, porque não temos as perguntas do público que habitualmente assiste às nossas conferências, e isso é uma falta, é uma coisa que nos faz falta e que é um aspecto deste tempo que nós vivemos, mas nós, de qualquer maneira, penso que temos mais do que matéria para refletirmos aqui. Eu, se calhar, agora ia dar a palavra, enfim, a todos. Neste momento, se calhar, o que faz sentido é ligar-se os microfones, ou pelo menos quem quer, enfim, peço-lhes que façam isso e que querem intervir, eventualmente que o faça. Enfim, sublinhando aqui só 2 ou 3 pontos da intervenção do Padre Nélio Pita, de facto, este aspecto da vivência religiosa como fator de resiliência, não é? Como encontrar na vivência religiosa elementos que ajudam as pessoas nestas alturas. Esta ideia também da nova vivência da religião e do cristianismo e do catolicismo, a ideia das igrejas que ainda estão e se calhar vão estar ainda durante algum tempo mais vazias, pelo menos menos cheias, mas isso não significa necessariamente uma perda, pelo contrário, da dimensão religiosa. E depois este sentido da urgência, de facto, como dizia o professor Alfredo Teixeira, as pessoas sentiram necessidade de empalavrar mais o mundo, sentiram necessidade de falar mais, de fazer discursos sobre o mundo, e acho que se sente muito nisso essa tal ideia de urgência. Ou seja, as pessoas querem, de facto, falar, querem dizer, querem expressar-se nesta altura e dizer o que é que estão a sentir e chegar aos outros através de novas formas. Eu não sei, eu penso que talvez fosse interessante, não sei se o José Leitão quereria colocar alguma questão ou, enfim, fazer algum comentário, algum aspecto, ou se passava a palavra aos nossos convidados, eventualmente para eles irem dizendo alguma coisa que lhes tenha certamente surgido no espírito enquanto se iam ouvindo uns aos outros. Não sei se o Zé quereria dizer alguma coisa, aproveitar agora. O Zé, só o som, eu vou ativar. Muito interessantes e muito estimulantes as vossas reflexões. Eu só queria agradecer uma vez mais pela vossa disponibilidade. Eu julgo que o mais interessante seria talvez vocês interagirem, porventura, quando muito poderiam ao fim dizer alguma coisa, se for caso disso. Muito bem. Então, não sei se pela ordem em que falaram, se o professor Alfredo Teixeira quereria voltar a algum ponto em especial ou, enfim, tecer alguma consideração sobre as intervenções dos restantes oradores. Por favor.
Sim, se calhar aproveitando de facto esta circulação da palavra, talvez se me pudesse, talvez eu pudesse regressar a uma questão que eu acho que atravessou um pouco a conversa de todos, que é de facto a vivência do risco e o sentido que isso pode ter para as nossas vidas. De facto, o Miguel Raimundo chamava a atenção para uma questão que tem sido muito debatida no contexto da nossa vivência social, que é, enfim, penso que isso hoje é evidente, grande parte das medidas que nós coletivamente fomos tomando são medidas baseadas num princípio de prudência, face a um desconhecido que não controlamos. E, portanto, as pessoas neste momento vivem, de facto, experiências um pouco contraditórias. Quer dizer, eu ontem fiz uma visita a uma loja relativamente grande, uma Decathlon, porque tinha aqui uma bicicleta da minha filha que precisava de uma intervenção para ela poder voar na rua. E, enfim, o que eu encontrei ali, enfim, com as medidas todas que são necessárias, enfim, uma limitação do número de pessoas, enfim, mas em todo o caso, quando penso naquele espaço e depois penso no que está a ser pedido para ser feito nas igrejas, não deixo de observar que, de facto, em todo o caso, parece não haver uma racionalidade totalmente controlada relativamente a estes espaços. Ou seja, nós, no fundo, parece que sacrificamos mais facilmente determinados vínculos e determinadas experiências do ponto de vista social do que outras. E, portanto, neste momento, a urgência é ativar a economia e, portanto, arriscamos mais naquilo que é o espaço da economia do que noutros espaços que, porventura, consideramos mais dispensáveis. Consideramos que não importam ao bem comum como importam outros. E isso, eu acho que o risco e a percepção que temos do risco pode trazer uma desconfiguração do nosso próprio olhar sobre a vida e o risco de que volte tudo a ser como era antes é grande. Ou seja, o risco de, enfim, dar prioridade à economia, voltar à economia como a conhecíamos o mais rapidamente possível é muito grande. E, portanto, nesse sentido, aquilo que os meus colegas nesta partilha sublinhavam, que é, no fundo, a tentativa de podermos dar palco àquilo que foram as vozes proféticas neste contexto, que, no fundo, o que uma voz profética diz é que o mundo pode ser diferente daquele que conhecemos. Eu acho que dar palco a essas vozes seria muito importante, porque, enfim, desse ponto de vista, o risco de elas voltarem a ser silenciadas é muito grande. Enfim, nós não vivemos nada de parecido, mas estou-me a recordar, por exemplo, quando vivemos há uns tempos uma crise financeira grave que introduziu problemas, enfim, na vida das pessoas e conduziu em particular na nossa sociedade a uma crise muito importante, conduziu a muito desemprego, a muito sofrimento familiar. Eu ouvia com muita frequência este refrão: depois disto a economia não pode voltar a ser o que era. E eu acho que ela voltou a ser o que era. Aliás, no nosso país, por exemplo, voltámos a ter um forte investimento numa área, a área imobiliária e de especulação imobiliária, exatamente um dos contextos que provocou a crise anterior, embora obviamente com um cenário económico diferente, e portanto eu acho que a tal prudência que a experiência do risco desencadeia, deve ser uma prudência que deve afetar a própria gestão do risco, ou seja, nós temos que ser prudentes na própria forma como pensamos essa gestão do risco. E nesse sentido, eu acho que o tempo de desconfinamento, este tempo progressivo de desconfinamento, vai voltar a fazer-nos a pergunta: o que é importante? O que é decisivo? Essa pergunta vai continuar a ser feita.
E, portanto, nesse sentido, é de facto uma continuidade da urgência, não é? É a continuidade dessa experiência de urgência, porque nós vamos ter que continuar a responder isto. O que é decisivo nas nossas vidas? Agora estava eu a falar sem som. Professora Helena Maruz, não sei se quererá agora tomar a palavra. Enfim, subscrevo os alertas do professor Alfredo Teixeira. Eu também vejo, aliás, há uma manchete do jornal hoje que é curiosa, que diz o governo, a resolução do governo sobre o estado de calamidade atual pede recolhimento, o governo pede consumo. E, portanto, não sei até que ponto é que são sinais contraditórios, mas vejo também isso, vejo as pessoas a quererem rapidamente pensar quando é que voltamos a fazer as nossas viagens intercontinentais, quando é que voltamos a fazer os nossos atos de consumo tradicionais, e isso tomar aqui o primeiro plano. Quer dizer, e há perguntas sobre, já havia antes, sobre questões tão simples como as viagens de avião, ainda mais elas agora poderão ser feitas, não é? Mas acho que é um alerta muito importante, essa questão de saber até que ponto é que vai ser diferente, de facto. Não sei se a professora Helena Maruz queria agora falar sobre isso ou outra coisa qualquer. Quero pegar um bocadinho nisso. Eu acho que, por um lado, que talvez estejamos um pouco divididos em duas fações do mundo, uma de facto com uma sufraguidão enorme em voltar ao passado, sem muita preocupação com o futuro, e outra altamente consciente ou conscientizada, se quisermos usar a palavra do Paulo Freire, de que tem mesmo que haver, esta foi a janela mais bonita que se podia ter aberto se quiséssemos repensar as nossas existências, bonita no sentido daquilo que permite, apesar e para além da dor, da perda e enfim, das ausências de tantos que não conseguiram sobreviver a esta pandemia. E nesse sentido, talvez possamos juntar a nossa voz cada vez mais àqueles, e as nossas ações, àqueles que estão com uma vontade muito grande de transformação, de fazer diferente a partir daqui. E eu tenho inúmeras experiências diretas em grupos de jovens, em casais, em comunidades de vizinhança, até já em projetos ligados à educação, onde as pessoas já estão de facto a tentar introduzir algumas das aprendizagens que fizeram com esta experiência inusitada, inesperada e difícil, e nesse sentido, por exemplo, já pensar como é que a educação pode ser um espaço que ajuda também nos processos de sustentabilidade, e portanto, se fizermos propostas de cursos já mais à distância, de maneira que isso reduz as viagens dos nossos alunos, por exemplo, ou dos docentes, e de que forma é que isso pode ajudar também a uma economia mais verde e, portanto, a chamar a atenção para outras formas de energia que não os hidrocarbonetos, ou como é que podemos fortalecer as tais comunidades novas que criamos, a começar pelas nossas próprias famílias e pelas coisas que descobrimos em família. Tenho ouvido imensas histórias, por exemplo, de retomar o tempo dos jogos de tabuleiro em família, por exemplo. Voltar a ter tempo e vontade para fazer jogos em família, ou cozinhar em conjunto, e há muita gente que está de facto a perceber que ganhamos algumas coisas que não podemos perder, e eu gostaria que aqui o nosso reforço, os nossos sublinhados passassem exatamente por tentar fazer aumentar essas vozes mais conscientes, mais atentas, que estão mais focadas na transformação social e na vontade de contribuir
para um mundo que não tenha as mesmas pressas, que não tenha a mesma sofreguidão, que não tenha a mesma necessidade de estar centrado na individualidade, no individualismo, mas que seja cada vez mais uma experiência coletiva e de partilha. Só sublinhar que já há alguns países, nomeadamente a Holanda, por exemplo, que tem, não só a nível do governo, mas também a nível da cidade de Amsterdão, exemplos já de terem ido buscar consultores especializados, por exemplo, na área da sustentabilidade ecológica e dos novos modelos económicos, circulares, da economia da comunhão, etc., para repensar totalmente as políticas públicas num sentido de maior igualdade, promoção de maior igualdade, de maior proteção dos recursos comuns, por exemplo, a nível da habitação, que é um elemento tão importante para os munícipes e que é em muitos espaços da Europa, e o Zé Leitão saberá muito bem relativamente a Lisboa, como isto pode ser uma questão grave, portanto, das pessoas não terem capacidade de ter uma casa, ou, por exemplo, estão a repensar completamente o próprio modelo habitacional e como é que vão fazer e vão conseguir que toda a gente tenha acesso a uma casa, sem fazer isso através dos modelos tradicionais insustentáveis. Portanto, as questões da igualdade, dos direitos humanos, da distribuição justa dos recursos, da proteção dos recursos de todos e do bem comum, creio que estão a vir ao de cima e que, pelo menos aquilo que eu sinto que tem que ser o meu papel é a amplificação destas visões, é este novo olhar que tem por trás novas práticas, o mesmo a nível das organizações. Tenho estado a participar num projeto de promoção da resiliência para uma organização sediada em Portugal, mas que é uma multinacional, que envolve cerca de 9.000 trabalhadores e que aproveitaram exatamente este período para trazer um espaço de paragem para as suas FIAs e para os seus colaboradores. Todas as semanas param para refletir sobre o melhor da sua organização, o melhor de si mesmos e como é que estão a conseguir concretizar as suas práticas resilientes e a transformar saudavelmente a própria maneira de gerir as pessoas, de gerir o negócio. E, portanto, se nós conseguirmos ter este papel de pôr os holofotes sobre o que está a acontecer de belo, de bom, de ético, na sequência destas vivências, eu creio que estamos a fazer um serviço público fundamental e que, deixava um último exemplo, pode ser representado também num projeto que estamos a lançar, vamos lançar na próxima semana, que se chama Humanity for Hope Global Movement, e que tem como objetivo simplesmente juntar académicos e práticos especialistas em várias áreas, desde o bem-estar, à felicidade pública, às questões económicas, sustentabilidade, parentalidade, educação, por aí fora, de muitos pontos do mundo, que se disponibilizaram para oferecer o seu conhecimento gratuitamente, que será trocado por bens materiais para as pessoas, os países, as comunidades, as famílias que neste momento estão sem capacidade de responder às necessidades mais básicas. É obviamente um projeto meramente remediativo, mas simultaneamente tenta chamar a atenção para que na solidariedade comum, nesta consciência e no sentir do sofrimento do outro, que nós ficamos com uma percepção maior de que estamos juntos, que temos que estar juntos e que a esperança se alimenta e que a esperança cresce. Muito bem, muitíssimo obrigado. Enfim, eu estava a ouvi-lo e a pensar de facto que há uma grande vantagem em voltar aos jogos de tabuleiro por contraponto às famílias a chatearem-se à frente da televisão porque foi penalti ou não foi penalti no jogo do Benfica ou do Sporting, de facto. E a questão é saber se conseguimos
preservar essas coisas que se ganhou, em alguns casos da vivência em família, e não voltar àquelas coisas realmente um pouco vazias. Depois queria sublinhar também o aspecto da habitação, uma coisa curiosa que enfim, fui lendo enquanto preparava nestes dias aqui a nossa conversa, é a maneira como o território está a ser habitado de forma diferente. Bastaram estes 2 meses para muita gente voltar, enfim, os meus alunos voltaram, grande parte deles voltou para as suas terras e eles continuam, de certa maneira, eles são alunos da Faculdade de Direito e continuam a estar em Lisboa e a seguir às suas aulas, mas estando nas suas terras. E muita gente também, ao trabalhar, enfim, voltou para saiu em alguns casos das grandes cidades e voltou, e acho que isso é um processo que, se tivermos atenção, pode ser relevante também do ponto de vista da habitação, do ponto de vista da população do interior. Já houve muita gente a falar sobre isso e sobre como, no fundo, a percepção que temos agora da maneira como se pode trabalhar à distância pode jogar um papel importante. Certamente será um desafio, eu também diria, para a Igreja, não é? E para as paróquias, Padre Nélio Pinto. Não sei se será assim o caso, porque muita gente, de facto, pelo menos neste tempo, regressou a uma certa vivência, embora estando ainda confinado, mas de certa maneira voltou a estar inserido em comunidades onde não estava há muito tempo. Isso é, enfim, penso que coisas curiosas. Mas, enfim, há muitos desafios. Miguel, o tema de Deus voltou a estar presente com muita força, com muita intensidade, mesmo para aqueles que tinham arrumado esta questão, de alguma forma pensavam que Deus estava arrumado, porque ao perceberem que era a ideia de uma certa omnipotência do homem, a ciência que resolve todos os problemas, nós que vamos ganhar tudo, um bem-estar extraordinário. Portanto, tudo isto de um momento para o outro parece colapsar, e nós perguntamos, afinal, a ciência não tem todas as respostas, afinal, eu já não vou viajar, afinal, aquilo que dava algum alento, algum sentido, alguma alegria aos meus dias, ir ao futebol todos os fins de semana, todo o fim de semana, já não existe. Como é que eu vou me organizar neste novo tempo? E nesse sentido eu acho que também a experiência religiosa, a aproximação a Deus, pode aparecer não apenas como uma compensação, mas como uma oportunidade para reavaliar a nossa forma, a forma como nós nos situamos, como nós vivemos este mundo. É verdade, naturalmente temos aqui que o Freud dizia, o princípio do prazer. Nós agimos muitas vezes motivados pela procura, pela satisfação do prazer. Mas também começamos a perceber, e nesta altura é uma altura adequada para fazer essa reflexão, que esse prazer procurado de uma forma tão sôfrega traz muito sofrimento, traz muita desvantagem, traz muita angústia. Na verdade, por vezes até fomenta mais o vazio, multiplica as clivagens, fragmenta as relações. E então este tempo é um tempo para termos consciência desta realidade e repensarmos, como já foi dito pela Helena, pelo Alfredo, repensarmos num novo modelo. Olhar para o futuro com esperança, é verdade, mas evitar os erros do passado. Penso também, de facto, que a Igreja tem aqui um contributo a dar, na medida em que não é apenas o espaço do ritual, que é importante, da liturgia, mas o espaço da reflexão. As igrejas, e não digo apenas a nível da Igreja distante do Vaticano, por exemplo, com esta iniciativa do Papa Francisco, a Economia de Francisco, que era para se realizar agora em março, como já foi referido, deve de facto multiplicar estes espaços, não apenas a nível da instância superior, mas também a nível paroquial, para que estas visões, estas propostas se massifiquem, se entranhem, se tornem acessíveis, inquietos das pessoas, para que esta forma de viver seja uma realidade e não seja uma coisa do outro mundo. Eu, se me permite, Sim, força. só queria também fazer 2 notas.
uma vez mais para agradecer as vossas reflexões, que são estimulantes. Eu não posso deixar de dizer à Helena que eu penso que a questão da habitação é de facto central, e ante esta crise tornaram, nomeadamente aqui em Lisboa, surgiram a importância, a consciência de avançar mais rapidamente num projeto, o Housing First, para retirar os sem-abrigo da rua. Portanto, a questão não é alimentar os sem-abrigo indefinidamente na rua, mas realmente tirar condições para que tenham um teto, uma habitação como qualquer outro. E ontem foi anunciado outro projeto, a renda segura, mas de facto a habitação é uma questão estratégica e fundamental. Agora, eu queria realmente também, não terminar esta nossa conversa, também sublinhando um aspecto que o Miguel sublinhou de início, é que nós vivemos uma fragilidade do conhecimento científico nesta matéria. E eu penso, e alguma estratégia de precaução relativamente a isso. Nós temos apenas como experiência os antigos surtos de vírus, desde a pneumónica, aos surtos mais recentes, para falar apenas dos séculos mais próximos, e efetivamente há cuidado e uma preocupação de cuidado importante. É evidente que isto por vezes entra em choque com uma lógica económica e com necessidades económicas bem reais, como é evidente. Agora, eu, no entanto, penso que há aquilo que é que, digamos, corre bem, não é notícia, ou deixa de ser notícia, digamos assim. E há um aspecto que eu sou muito sensível, que é o seguinte: nesta pandemia, as sociedades reagiram de forma diversa relativamente ao salvaguardar da vida dos mais velhos, por exemplo. As sociedades reagiram de forma diversa. Foi muito diversa a posição na Holanda, a posição, por exemplo, e noutros países, relativamente, no Reino Unido também, pelo menos numa certa fase, a desconsideração da vida dos mais velhos. E, efetivamente, há um dado que me parece importante. Eu não sei em que fase estamos da pandemia. Nós, em princípio, estamos numa fase de evolução progressiva para uma nova normalidade, com um progressivo retomar das atividades. Eu penso que, no essencial, isso se manterá, independentemente de poder haver recuos nesta ou naquela área. Mas nós não sabemos exatamente em que fase estamos, nem sabemos se há vacina, se há tratamento, quando, se o vírus enfraquece, como aconteceu com a pneumónica, a partir de certa altura, por exemplo. Agora, há um dado que eu acho muito importante e que merece ser sublinhado. Houve uma preocupação entre nós que foi conseguida. Agir no sentido de que o Serviço Nacional de Saúde não tivesse de recusar a ninguém cuidados intensivos e o acesso a um ventilador. Portanto, todas as mortes que se verificaram entre nós não foi por falta de acesso aos cuidados intensivos ou um ventilador. Isso é um dado que tem a ver também com valores sociais da nossa sociedade. Eu penso que a Itália também teve essa preocupação, apesar do caráter completamente, digamos, descontrolado que a pandemia assumiu em Itália. Eu acho que isto também são marcas cristãs de algumas sociedades que eu acho que importa sublinhar. Muito bem, eu acho que agradeço ao José Leitão. Não sei se penso que foi magnífica a conversa, acho que podemos encerrar. Não sei se o José Leitão quereria dizer umas palavras finais e depois... Não, eu só queria agradecer uma vez mais. Eu penso que realmente nós, naturalmente, entusiasmámos, já ultrapassámos as expectativas, mas eu só convidava todos os que virem este vídeo que o vejam mais que uma vez. Eu irei fazer isso, porque aqui foram ditas coisas muito importantes e que merecem ser prolongadas noutras reflexões. Muito obrigado uma vez mais a todos. Muito obrigado, realmente coisas riquíssimas. Ficamos então por aqui. É verdade que já excedemos um pouco o nosso tempo, mas foi realmente a riqueza das intervenções. Muito obrigado a todos. Obrigado, bom descanso. Muito obrigado, muito obrigado.